Então, vamos lá. Dando sequência, nós temos outras classes gramaticais que também são os nossos determinantes das orações. No próximo exemplo, nós temos os numerais, tá? Então, o numeral, vejam só. Nós temos aqui os numerais que servirão, que têm a função de indicar quantidade ou posição em uma sequência. E a flexão, alguns numerais se flexionam em gênero e em número, outros não. Primeira classificação dos numerais, nós temos os cardinais. Os cardinais são aqueles numerais que indicam quantidade específica. Alguns variam em gênero ou número e outros são invariáveis. Quando eu disser invariáveis, é porque ele não tem flexão, tá? Nem de número ou de gênero. Ele continua ali tanto para o singular como para o plural, feminino ou masculino, ele continua o mesmo, tá? Então, vamos lá. Alguns os exemplos dos que variam em gênero. Uma. Dois, duas. Então, eu tenho tanto o singular quanto o plural. E aqui eu tenho o gênero masculino e o feminino. Tá bem? Prof, já volto. Depois eu tenho os meus números cardinais que variam em número. Como assim, professora, número? Lembram que eu disse? Quando variam em número, é singular ou plural. Ou plural. Tá bem? Então, olha aqui o exemplo. Milhão, eu tenho milhões. Bilhão, bilhões. Tá? Então, eu tenho que observar que eu tenho numeral no singular e no plural. E os invariáveis, os cardinais invariáveis, são aqueles que eu não consigo passar tanto para o feminino, para o masculino, singular ou plural. Os exemplos são 3, 5, 10. Estes números, 9, por exemplo, eu não consigo colocar no plural e não consigo também falar se é masculino ou feminino. Entenderam? Quando eu falei sobre os cardinais? Agora eu tenho os ordinais. Os ordinais são aqueles que indicam a ordem dos elementos de uma sequência. Podem variar em gênero e número. Por exemplo, o aluno ficou em primeiro lugar nas Olimpíadas de Matemática. Então, primeiro eu tenho o ordinal, porque indicou a ordem, a sequência. Tá bem? Então, primeiro, primeira, primeiros e primeiras. Observem aqui que eu tenho ele, né? Tanto no masculino como no feminino, o masculino plural e o feminino plural. Tá bem? Então, os ordinais, eles variam em gênero e número. Entendido? Alguma pergunta referente a esses dois? Professora. Fale, Felipe. Repete de novo que cortou essa voz toda. De qual numeral? Hã? De qual numeral? Não, dessa última que você falou aí. Travou. Todos não conseguiram compreender? Eu não, que travou tudo. Compreendeu, Júlia? Então tá, vamos lá, retomando aqui.
Os ordinais, eles indicam a ordem dos elementos de uma sequência e eles podem variar em gênero e número. O exemplo, primeiro, eu tenho ele no masculino, tenho ele no singular, tenho ele no feminino singular, e eu consigo colocá-lo no masculino plural e no no feminino plural também. Então, vejam só. Primeiro, masculino singular. Primeira, feminino singular. Primeiros, ele é masculino plural e primeiras, feminino plural. Ok? Então, os ordinais, eles indicam as ordens. Certo? Compreendeu agora? Sim. Ótimo. Aham. Eu tenho também os meus numerais que recebem os nomes de multiplicativos. Quais são os numerais multiplicativos? São aqueles que indicam quantidades multiplicadas. Os números multiplicativos podem exercer função de substantivos. Nesse caso, não variam. Então, eles não possuem singular, plural, feminino e masculino. Eles são invariáveis, tá bem? Olha aqui o exemplo. Sim. Ela comprou o dobro de laranjas e o triplo de maçãs. Quais são os dois numerais que eu tenho nesta oração? Dobro e triplo. O dobro e triplo, certo? Então, dobro é um numeral multiplicativo e triplo também é o meu numeral multiplicativo, porque eles indicam uma quantidade multiplicada, tá bem? Também podem exercer a função de adjetivo. Nesse caso, variam em gênero e número. Quando ele for substantivo, ele não flexiona. E quando ele tiver a função de adjetivo, que são as qualidades, tá? Aí eles serão variáveis. Ganhou o jogo e ainda eliminou o rival. Foi uma dupla vitória. Qual é aqui nessa oração o meu numeral? Qual é o numeral? Dupla. Dupla, né? Então, aqui eu tenho dupla, que é o meu numeral. Neste caso, observem aqui, ele está no feminino. Por quê? Porque é uma característica da palavrinha vitória. Tá bem? Então, quando isso acontecer, aí ele flexiona. Joia? Sim. Depois, eu tenho os numerais fracionários. Os fracionários, eles indicam quantidades não inteiras, ou seja, frações. Os numerais fracionários variam em gênero e número. Por exemplo, 1/3, 2/3. Uma terça parte, 2/3 partes. Então, vejam só, aqui eu tinha ele no masculino singular, aqui ele está no plural. Aqui eu tinha ele no feminino singular e aqui ele passou para o feminino plural. Plural. Certo? Então, quando indicar partes fracionárias, que são as nossas famosas frações, né? Nós temos o singular e o plural, o masculino e o feminino. Joia? Os coletivos expressam a noção de conjunto. Os numerais coletivos variam em número. Só número, tá? Em gênero, não. Observem lá.
Uma dúzia. Quando eu digo dúzia, eu estou falando de quantas unidades? 12. 12. Então, 12. é um conjunto. É que nem lá nos substantivos coletivos. Vocês se recordam? Que no substantivo coletivo é quando eu quero me referir a vários elementos de uma mesma espécie, né? Constelação, várias estrelas. Aqui, o numeral coletivo é quando eu quero representar um conjunto também. Se eu digo dúzia, uma dúzia de bananas. Então, quer dizer que eu comprei 12 bananas. Então, ele tem o singular e o plural. Quando eu quero dizer 100, por exemplo, minha mãe comprou 100 de salgadinhos. A minha mãe comprou quantos salgadinhos? 100. 100. Então, é um conjunto que equivale a 100, tá bem? Então, 200 no plural. Ok? Compreendido por enquanto? Ótimo. Aí eu tenho uma observação. Lembre-se sempre de que numeral é palavra. Cuidado para não confundir com um símbolo numérico, algarismo. Então, nós, quando estamos falando de língua portuguesa, quando falo em numeral, é o escrito, não é o símbolo, aquele algarismo que nós utilizamos para fazer as continhas lá na matemática. Certo? Não podemos esquecer que nós estamos falando de língua portuguesa, tá? Então, língua portuguesa é a palavra, quando a professora estiver se referindo a numerais, certo? Aí, quando falar em algarismo, pode ser que lá no texto, ou também para identificar qual é a palavra daquele número, daquele símbolo, aí a professora coloque. Mas quando nós formos classificar aqui em coletivo, fracionário, multiplicativo, cardinal, nós estamos falando das palavras. Ok? Perguntas? Não. Por enquanto, não? Não. Então, tá bem. Então, aí para finalizar esta parte que nós estamos falando de numeral, de determinantes, eu tenho mais um elemento para citar a vocês, tá? Que são os elementos que eu chamo de concordância nominal. Observem aqui. Lembram que a professora disse que para eu realizar a concordância, para eu saber se o meu núcleo ele será singular, o número e o gênero dele, eu preciso observar bem os meus determinantes? Lembram? Então, aqui nós recebemos o nome de concordância nominal. A flexão dos determinantes devem acompanhar a flexão do núcleo, nome em número, que é o singular e o plural, e gênero masculino ou feminino. A isso se dá o nome de concordância nominal. Então, a flexão dos determinantes deve ser a mesma flexão dos meus núcleos, tá bem? Aqui nós temos um exemplo. Um determinante singular masculino. Então, olha só. Então, aqui eu consegui identificar que ele está, né, no singular masculino. Observem. Então, o meu nome, o meu núcleo, ele também tem que estar no meu masculino e singular. Observem, menino. Opa, singular masculino, professora. Ótimo. E aí eu tenho mais um determinante. O menino bonito. Bonito também é o meu determinante que está no singular e no masculino. Tá? Por exemplo, o menino bonito
faltou a aula. Então, o menino bonito, eu sei que é o meu sintagma nominal. Identifiquei o núcleo? Ótimo. Então, as outras duas palavrinhas que me restaram no sintagma nominal recebem o nome de determinante. Tá? Então, tem que memorizar isso. Identifiquei o núcleo do meu sintagma nominal? Se eu tiver uma, duas palavras, elas receberão a classificação de determinantes, tá? O que não for núcleo é determinante. Conseguiram compreender? Alguma pergunta referente a estas explicações? Yudi, Não. tudo bem? Yudi, tudo bem? Tá bem. João, Eduardo, tudo jóia? E o Jonathan? Jonathan? Compreendeu tudo, Jonathan? Ótimo. E o Renan? Também? Felipe? Felipe Galan, tudo ok? Ok, então. Cadê o Galceran? Ah, você entendeu tudo, Matheus? Sim, professor, entendi. Ótimo. Então, vamos lá. Nós finalizamos a explicação, agora nós temos os exercícios para serem realizados. Tá bem? Então, vamos lá. Leia a tira a seguir e responda as questões propostas. Uma libra equivale a 16 onças. O que é uma onça? É uma prima minha. Cada vez eu entendo menos a matemática. No contexto dessa tira, a palavra onça pode ter dois sentidos possíveis. Quais são esses sentidos que ela pode ter aí nessa tirinha? O nome da prima dele é Onça e que Onça é da família dele. Então, Conjunto de onças, professora. eu tenho aí uma indicação numérica, desculpe, uma medida, né? Uma medida ou um animal. Certo? Uma unidade de medida ou um numeral. Um numeral? Não é animal, prof? Desculpe, um animal. Obrigada. É o numeral. O que gera dúvida de Kelvin? O fato de ele não gostar de matemática. B, o fato de ele não saber que onça é uma unidade de medida. O fato de Haroldo ser um tigre e não uma onça. Ou ele não saber o que é uma libra? O fato de ele não saber o que é uma unidade de medida? O fato do doutor lá de ser um tigre e não uma onça. O fato dele não saber o que é irmão. Tiago, qual é a alternativa da número 2? B. B de bonito, né? Professora. O fato de ele não saber que onça Professora. é uma unidade de medida. Professora. Sim? Hã? Eu tinha... Pro, você travou. Oi? Eu não, eu estou aqui. Ah, tá, voltou agora. 3. Assinale V
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. No terceiro quadrinho, não há o uso de linguagem verbal, porque o uso de imagens em quadrinhos é sempre suficiente para o entendimento da história? Só o quadrinho eu entendo a história toda, pronto e acabou? Não. Não, Não, né? Então é de falso. todos, na ordem certa. O leitor tem a liberdade de interpretar a sequência da história da maneira que quiser? Eu posso interpretar do jeito que eu quiser, pronto e acabou? Não. Ou ela tem a sua sequência lógica? Tem a sua Tem a sequência. Então isso daí é verdadeiro ou é falso? Falso. 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 Vou ter que entrar e sair de novo, A tá? primeira é qual, professora? bom. Verdadeiro ou falso? A e a B, F, de falso. A C. As expressões dos personagens, considerando o enredo, são suficientes para o entendimento da história? Se eu souber o enredo, saber o que eles querem falar, através da expressão, eu consigo identificar as emoções, o que eles querem dizer? Mais ou menos. Eu voltei, Dá, tá? dá. Ok. Falei isso porque é um quadrinho de 86, então era bem difícil de saber qual é a expressão Qual é a deles. resposta da 3, pro que eu acabei de chegar? Eu Nós tive que sair. estamos respondendo a ela, Matheus. Você não respondeu a A, né? Então, a C, qual que ficou, gente? É verdadeiro ou é falso? Verdadeira. Verdadeiro. Verdadeiro. Na D, o autor da tira teve a intenção de gerar dúvida no leitor, no momento em que a história está no clímax, está no desenrolar dela. Ele teve o objetivo de gerar dúvidas? Não. Não, é Não. falsa também. Teve? Não. Kelvin, nesse momento da história, está refletindo sobre o que Haroldo disse e tentando relacionar isso à sua lição. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. E a A Então, e a B, ficou. Presta atenção, sente e acompanhe, por favor. Professora, peraí. Ficou F, F, V, F, V. Professora, qual que é a resposta da 2? A 2, a letra B. Está tudo bem? Todos acompanhando? Ótimo. Então, vamos lá, dando mais uma sequência. 4. Nessa tirinha de Kelvin e Haroldo, os balões indicam que os personagens estão gritando, falando, cochichando ou pensando? Falando. Falando, muito bem. Falando. Agora, no exercício número 5, nós deveríamos assinalar V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, ok? Relembrando agora sobre sintagmas nominais, certo? Todos estão acompanhando? Dá um joinha aí para a professora na tela, assim mesmo. Ok? Ótimo. Então, vamos lá. Um sintagma nominal pode ser constituído apenas pelo núcleo? Um Falso. sintagma nominal pode ser apenas núcleo? Não. Pode sim. Por exemplo, meninos, voltem aqui. Ah. Então, pode ser apenas núcleo.
Kalel, sem brincadeiras, tá? Na letra B, pode ser constituído apenas pelos determinantes? Os fugiram da aula. Os o quê? Não, né? Então, sem núcleo não pode ter. Então, É falso. a B é falsa. C, ser constituído apenas quando o núcleo e os seus determinantes estiverem juntos. Um sintagma nominal pode ser acho que não, né, constituído Pro? apenas quando o núcleo e os seus determinantes estiverem juntos. Não, porque pode ter só núcleo sem determinante. Muito bem, Nicole. Falsa também. Letra D. Ter o núcleo constituído por um verbo. O verbo pode estar no meu sintagma nominal? Não. Não. O verbo, ele faz parte do predicado, a ação. Lembram disso? Então, a sequência correta é B, F, F e F. Ah, não, sério. Número 6. Leia o primeiro quadrinho da tira de Kelvin e Haroldo e responda às questões. Uma libra equivale a 16 onças. A. Identifique na fala de Kelvin o sintagma nominal que funciona como sujeito, indicando o núcleo desse sintagma e seus determinantes. Então, vamos lá. Uma libra? Uma é determinante Libra, muito e só um pouquinho. libra é o núcleo. Primeiro, eu tenho que identificar qual é o sintagma nominal. Então, você vai escrever sintagma nominal, 2 pontos. Qual é o sintagma nominal? Uma libra. Qual é? Sintagma nominal, 1 libra. Qual é o núcleo? Libra. Libra. Então, núcleo, 2 pontos, libra. Pera, sintagma nominal é 1 libra e o núcleo é libra. Isso. E o determinante? Uma. 1. Vocês já responderam a B? Não. Então, Então, é para colocar uma na A. Sim, Matheus. Agora, letra B. Qual é a classe gramatical desse determinante? Nós identificamos que uma é determinante, certo? E agora, qual é a classe gramatical dessa palavra? Artigo. É artigo? Ele Artigo numerou indefinido. a unidade. Se ele numerou, ele é um numeral. Lembra que se ele fosse um artigo indefinido, ele estaria, seria um artigo indefinido. Ele estaria ali para indefinir. Eu não saberia o que é. Neste caso, é um numeral, tá? É o numeral? Numeral, na letra B, numeral. Sete. No sintagma nominal, 1 libra, a função do determinante 1 é indicar uma característica do substantivo libra, especificar o substantivo libra, determinar que existe apenas 1 libra ou indicar a quantidade de libras.
C. Eu acho. B. B. B de bola ou D de dado? D de dado. D de dado. Indicar a quantidade de libras. 8. Relacione as colunas e escreva uma frase exemplificando o uso da classe de palavras correspondente à definição. Então, observem aí que eu tenho A para artigos definidos, B, artigos indefinidos, C, numerais cardinais e D, numerais ordinais. Então, agora nós observaremos aqui o uso dessa palavra, qual que é a classificação de cada um, tá? Por exemplo, indicam a ordem dos elementos em uma sequência. Qual que indica a ordem de um elemento em uma sequência aí? O artigo definido ou indefinido, numerais cardinais ou os ordinais? Nantes, não Uma estou ouvindo. Professora, numerais ordinais? Os ordinais. Então, coloca entre parênteses a letra D. D de Davi. Depois, indicam seres ou objetos específicos. Artigo definido? Artigo definido. Letra A. Felipe Galan, tudo bem aí, Felipe? Está acompanhando? Indicam uma quantidade exata. Qual que indica uma quantidade exata? Numerais cardinais? Os numerais cardinais, letra C. E por última vez. E indicam seres ou objetos que não são identificados com precisão. Artigos indefinidos. Indefinido. Então, todos acompanhem aí a sequência. Ficou D de Davi, A, C e B de bola. Tá bem? Agora vocês deverão escrever um exemplo para cada classificação dessa. Então, vocês farão sozinhos, que a nossa conexão já está para cair. Lá no exemplo, quando indica uma ordem, nós podemos colocar assim: na terceira aula, o aluno faltou.